Olá, vamos iniciar aqui mais um episódio do nosso podcast aqui, no nosso canal Espiritismo com Cristo, e vamos juntos aqui continuar aí fazendo o nosso trabalho sobre o livro. Nós estamos lendo esse livro Espiritismo Aplicado, do Eliseu Ringonati, e vamos hoje dar uma sequência aí. Quem não pegou, né, o início pode ir lá e tem alguns outros episódios lá atrás e conferir tudo isso. Então, eu aqui hoje, Marco Antônio, com vocês aí, e se vocês puderem, compartilha, comenta, né, envia para um amigo, dá o seu like aí, se você gostou. Se tiver alguma pergunta, pode fazer também, porque nós estamos aqui juntos para somar. E aí o que tiver que a gente puder responder, a gente responde. O que não, a gente procura aí as informações e traz para vocês também. E aí nós estamos com o nosso amigo Saulo aqui, que vai se apresentar também. Boa noite a todos, eu sou o Saulo, um estudioso aí, um aprendiz aí da doutrina espírita, porque todas as vezes em que falamos, o primeiro que ouve somos nós mesmos. Então é necessário estar estudando, estar buscando para a gente estar aqui. E é gratificante poder falar de Jesus, da espiritualidade e do progresso aí em que a gente tem que trilhar para poder alçar voos mais altos. Obrigado pela oportunidade, que Deus nos abençoe. É isso aí, seja muito bem-vindo. Então vamos lá, nós gostamos sempre de nos conectar através das orações, através das preces. Então vamos iniciar aqui, né, antes da leitura, as nossas orações aí, as nossas preces, para nos conectarmos aí com a espiritualidade maior. Deus, Pai Todo-Poderoso, agradecemos esse momento, agradecemos a vida de todos, agradecemos a vida dos nossos irmãos espectadores que estão aí do outro lado acompanhando com a gente essa leitura, e vamos assim agradecendo por cada vida, por cada um, por eles estarem assim cada vez mais firme conosco e consigo mesmo e com Jesus. Então vamos iniciar com as preces que o nosso Pai nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu santo nome, venha a nós ao vosso reino, seja feita a sua santa vontade, Pai, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. É isso aí, vamos iniciando a leitura. A personalidade do espírito. O espírito desencarnado conserva a mesma personalidade que teve na Terra, quando encarnado. Assim, quando desencarnamos, não seremos nem mais nem menos do que hoje. Somos, acompanham-nos para o lado de lá, nossas boas e nossas más qualidades. Contudo, como no mundo espiritual, veremos as coisas tais quais elas são, sem o véu do orgulho, ao obscurecer-nos a razão. Redobramos de esforços para vencer nossas más qualidades, porque compreenderemos que estas serão sempre um entrave à nossa real felicidade. Então, esse cuidado realmente, né? Porque aonde nós estamos hoje, né, no campo vibracional, é aonde nós vamos nos encontrar após o desencarne. Então hoje somos aqui almas, né, espíritos encarnados, então são chamados de alma, como nós já colocamos nas outras lições lá atrás. E essa alma, ela está num momento que ela está numa vibração, e essa vibração, ela precisa ser elevada cada vez mais. Precisa subir, melhorando essa vibração, mas nós temos que ter esse cuidado para que isso aconteça. Porque quando nós chegarmos no plano espiritual, nós vamos chegar lá e aonde nós estávamos aqui, vamos continuar lá. Então nós chegamos lá, e se nós estamos compartilhando com pessoas boas, estamos fazendo o bem, estamos continuando assim firmes e fortes no propósito como Cristo, então de repente lá nós vamos encontrar coisas semelhantes. Agora, se não, nós vamos também
encontrar a nossa altura. Então, se nós estivermos num campo vibracional muito baixo, nós vamos encontrar coisas desse nível, muito baixo. E aí, né, você vai sentir exatamente essa diferença, porque você vai falar, eu perdi tempo lá. Eu poderia ter me colocado num lugar melhor para que eu chegasse aqui numa realidade diferente, no plano espiritual. Mas quando não, aí... Porque quando você chega lá também, você começa a recobrar um pouco da sua consciência. E você vê o quanto você poderia ter feito e o quanto você deixou de fazer. O quanto você se comprometeu no seu processo de preparação reencarnatória, né? O quanto você se comprometeu e o quanto você fez daquilo que você se comprometeu. Porque aquilo, com certeza, no plano, ele vai te dar, assim, uma melhora, uma evolução. Ele nunca vai deixar você ou estacionado ou voltar, ou involuir. Você sempre vai evoluir. A gente tem que entender que quando se desencarna, automaticamente ninguém se transforma num anjo ou um santo. Como você disse, se eu estou aqui caminhando com pessoas que praticam o bem, a caridade, que buscam se melhorar, quando eu chegar do outro lado de lá, eu vou encontrar irmãos nessa condição. Porém, se eu estou com baderneiros que brigam, que xingam, que às vezes até tiram vida do outro, eu vou encontrar esse tipo de irmãos lá. Assassinos, são pessoas que usam da violência para conseguirem o que querem. Infelizmente, o nosso mundo ainda tem pessoas nessas condições. E como você disse, a gente precisa aproveitar a nossa oportunidade aqui como encarnado para nos elevarmos. Lembrar que por detrás de tudo isso que o mundo oferece, é riqueza, é luxo, é facilidades, existe uma missão secreta que muitas pessoas nem desconfiam. Muita gente nem cogita falar de Deus. E quando a gente fala nessa transformação que o ser humano precisa fazer para poder evoluir, muita gente fala, não, eu estou tranquilo, eu dou uma cesta básica ali, eu ajudo com uma roupa lá, porque muitas pessoas não querem abrir mão da vida que tem para poder mudar. Muitas vezes você tem que parar de beber, parar de jogar, parar de falar palavrão, de ser uma pessoa violenta, para poder seguir uma religião. O cara fala, não, religião não é para mim. Eu estou tranquilo, eu faço uma oração antes de dormir. Mas a religião não é só isso. Mas ainda seguindo aí a sua linha de raciocínio, passando por essa parte aí que você falou, tem aí o finalzinho aí que ele ainda diz que nós precisamos recobrar e ser fortes para vencer as nossas más tendências. Então, se o espírito encarnado ele já vem com essas más tendências, né, que são aquilo que eu digo, os nossos olhos nos traem. Aquilo que ele vê, de repente, é o que ele pode querer, mas não é aquilo que ele precisa. Verdade. Não é aquilo que ele necessita, mas ele chega e olha para tudo aquilo e a tendência ao mais fácil, a tendência ao mais bonito, a tendência ao melhor. Então, isso tudo é um trabalho interno que nós vamos ter que fazer para que a nossa vibração, e automaticamente quando nós nos colocarmos nessa vibração interna, o nosso coração bater de uma forma que quando ele faz o bem, ele fica confortado, fica leve. Então ele se sente bem e automaticamente ele sai desse rol dessas pessoas que têm uma vibração mais baixa e ele eleva um pouco mais a vibração. Isso é um círculo vicioso, né? Que mantém a pessoa naquele caminho ali errôneo, errôneo. A gente tem que lembrar das palavras do mestre. Me diga com quem tu andas, que eu digo quem tu és. E a parte interna que vai fazer com que tudo seja transformado.
A parte interna que vai fazer com que tudo seja mudado, com que tudo seja esclarecido. E aí, quando esclarece, os olhos brilham, o coração bate mais forte e você se torna uma pessoa diferente daquela que você era e você passa a ser um multiplicador, um irmão que mostra a possibilidade de que o outro pode melhorar também através do seu exemplo, através daquilo. Então você já se transforma em um, vamos dizer, um exemplo vivo, real de possibilidade, porque tem muitas pessoas que não acreditam em nós, nos espíritos. Verdade. Desencarnados, porque elas não conseguem ver. Mas enquanto nós estamos aqui desencarnados, nós estamos atuantes do mesmo jeito. E quando o espírito está encarnado, ele está atuante do mesmo jeito, mas ele só está numa roupagem. E aquilo é o entrave aonde está aí dizendo sobre o entrave da alma, que é o entrave do espírito encarnado, porque o nosso corpo, ele nos dificulta muita coisa, mas nos facilita o aprendizado e o entendimento. Ele que vem buscar exatamente para que o espírito possa se elevar. Ele vem buscar informação, ele vem buscar os sentimentos, ele vem buscar tudo aquilo que o espírito ele precisa através da matéria. Através de estar aqui em corpo e alma. A gente tem que fazer um exercício muito simples para poder sabermos se estamos no caminho certo. Chega no final do dia, faça um exame de consciência. Fala, será que aquilo que eu falei para o Marcão foi legal? Será que eu não ofendi? Será que eu fui rude com as minhas palavras? Com o meu outro amigo ali? A gente não está aqui para julgar nem para criticar, mas muitas vezes no calor do momento elevamos a voz e a nossa própria consciência vai nos dizendo, ó, você precisa trabalhar isso. Às vezes é aquele olhar em que você, no olhar, tenta intimidar alguém. Você não fala nada, mas vive de cara feia. Então isso são coisas que precisamos trabalhar em nós. Ser mais simpático, conversar mais, explicar melhor as coisas, ser mais compreensivo. Isso está na condição de cada um de nós praticarmos. Com isso a gente vai moldando o nosso ser, vai transformando quem realmente somos. Vamos nos tornando pessoas melhores, pais melhores, maridos, esposos melhores, filhos melhores, irmãos melhores, colegas de trabalho, de profissão, no trânsito. De repente você toma uma fechada, você não vai xingar o cara mais, mostrar o dedo, que nem muitas coisas acontecem aí. Muitas vezes, até por causa de uma fechada, uma pessoa tira a vida da outra. Mas isso tudo é evolução, é transformação. E está na condição de cada um. Isso é individual, como dissemos semana passada. Cada um vai fazer por você. E são coisas que a nossa própria consciência nos mostra. Nossa, hoje isso ficou latente. E aquilo fica latente na sua consciência. Quando você senta assim em casa, você fica pensando, aquilo volta na sua lembrança. Foi uma falta que você cometeu. Ninguém vai te apontar o dedo, porém a sua consciência vai te lembrar. O nosso pai, ele nos recomenda que nós nos apeguem assim, né, com as orações. Ela é um bálsamo reconfortante, porque antes de acontecer tudo isso, quando nós nos trabalhamos, nos blindamos em oração, em meditação, em bons pensamentos, nos ligamos com a espiritualidade maior, né? Estamos em contato com os nossos irmãos de luz, agradecendo por eles estarem ali, nos intuindo, nos ajudando, os nossos mentores, os nossos anjos da guarda. Então, nós temos assim
uma fortaleza em nós. E todas essas outras coisas, como você colocou, elas vão deixar de acontecer. Então, a raiz de todo o mal é a falta de compreensão. Porque isso vai acontecer, todas essas outras coisas. Mas se você se trabalhar antes e se realmente se converter, aí todas essas outras coisas caem por terra. Porque o seu olhar não vai ser mais para aquilo que é fácil. O seu olhar não vai ser para aquilo que é bonito. O seu olhar vai ser exatamente para aquilo que você realmente precisa. E que você precisa é simplesmente ser bom. Porque Deus, ele é bom o tempo todo. Então, por que nós não podemos seguir esse exemplo e ser bom? Deus, ele tem tudo. Ele tem dinheiro, luxo, tudo. Tudo que está no mundo aí é de Deus. Ele deixou aí. Mas não tem problema nenhum com isso. Então, somos nós também. Se nós temos dinheiro ou não temos, mas é tudo nosso, está tudo aí. Nós podemos acessar tudo isso. Mas o Pai deixa bem claro: seja primeiro um bom filho. Você acha que um pai, nós vamos comparar com um pai aqui da terra encarnado com Deus, um pai realmente responsável, ele vai dar para o filho algo que ele realmente não tenha merecimento, que ele é um filho que não faz aquilo que realmente precisa ser feito? Então, ele deixa o filho do jeito que ele quer, mas não vai ter acesso. Mas não é porque o pai não está dando, é porque ele não entendeu que ele precisa acessar, ele precisa chegar, ele precisa ir lá, ele precisa conquistar. Agora, Deus é a mesma coisa. Ele deu aí para nós tudo. Ele, como diz, né, ele é o dono do ouro, da prata, de tudo. Mas nós precisamos acessar. Nós precisamos buscar. E se nós não fizermos, infelizmente não adianta chorar, espernear e falar que é uma pessoa boa, que você, infelizmente, não vai conseguir acessar. Não tem, porque você não vai chegar. Verdade. E aí, qual que é a próxima aí que a gente tem para ver? Modifiquemos, pois, daqui por diante, nossa concepção a respeito dos espíritos. Eles não são fantasmas, cuja única ocupação é assombrar-nos. Também não são todo-poderosos para atenderem aos nossos caprichos. Não sabem tudo para responderem a todas as nossas perguntas e não vivem sofredores em infernos eternos, nem ociosos em paraísos inúteis. Então, essa medida aí, né, muitas vezes acham que os espíritos, né, porque ele estava numa vibração muito baixa, ele tinha, né, maus hábitos, maus costumes, é um ladrão, um assassino, e ele vai ficar eternamente no inferno, isso e aquilo. Ele vai para as zonas mais baixas, lá, e ele vai recobrar ali a consciência daquilo que ele praticou. Que ali é um lugar onde ele vai conseguir ali, vamos dizer, a gente, né, aqui na Terra diz, é o fundo do poço, né? Então, lá ele vai estar na vibração mais baixa, e essa vibração mais baixa, ele vai sentir ali realmente dores, vai sentir sofrimento, vai sentir privações, de tudo. E ele vai ter que fazer a força que for necessário para que ele levante dali. Porque também não dá para chegar, como o nosso Pai é benevolente, ele nos deixa, né, ao tempo da gente. E se você for e fizer, ele vai entender que você realmente quer. Então você vai ter que começar ali a vibrar
Agora, pelo menos em pensamento, você vai ter que ser humilde, pedir ajuda, e aí a ajuda vem. E aí você começa a conseguir ir saindo dali, e aí você volta para os processos que são passados, são vários processos, e vai ter ali um planejamento novo para que você possa passar por um processo reencarnatório de uma forma que você tenha que cessar a sua rebeldia, né? Porque muitas vezes você está lá, mas você ainda está revoltado, você ainda está com raiva, está com ódio, você ainda é um perseguidor, está querendo se vingar de alguém, e você às vezes nem entendeu ainda que você já não está mais na carne, mas você ainda quer as coisas da carne. Quer a vingança, quer a morte, quer que as coisas sejam da forma que você pensa. Então essa vibração, você vai ter que vencer ela. Vai ter que entender que essa vibração não é boa nem para você e nem para quem você realmente está direcionando, ou para toda a revolta completa da vida, né? Porque às vezes não é com uma pessoa, não é com uma situação, não é com uma coisa, é uma revolta com a vida. E lá você vai ter que ser humilde, vencer isso e pedir ajuda para você entrar no seu processo reencarnatório novamente, e chegando lá, aí você observar de que forma você vai suportar para você vencer essas más tendências que você deixou acontecer nesse outro momento que você não foi capaz de superar. Imagina, Marcos, a situação do irmão, como foi Hitler, Mussolini, que se envolveram em grandes conflitos com muitos desencarnes, e aí eles, como é que se diz, conduziram as massas num conflito de nível mundial. Eles precisam também ter um novo plano reencarnatório para que eles da próxima vez façam melhores, como você disse, saiam dessa vibração violenta, saiam dessa situação em que resolve tudo na bala, é guerra, a gente vai conquistar. Isso a gente sabe que são irmãos que vieram com grandes provas. Como Jesus disse, o meu jugo é leve, né? Então a gente tem que entender que cada um vai passar pela sua prova. Sejam eles como foi Hitler, como foi Mussolini, Mao Tse Tung lá atrás. Eles tiveram as suas provas e de repente não conseguiram fazer o seu melhor. Como você disse, não entenderam o que realmente vieram fazer. Assim, e por outro lado, veio espíritos aqui iluminados, como Chico Xavier, como Allan Kardec, como Gandhi e tantos outros, Buda. São irmãos que entenderam que eles tinham que vir aqui trazer a luz, enquanto outros não perceberam que a jornada é em busca dessa luz. Então, é até interessante isso que você colocou, e bem colocado para a gente pegar esse gancho aí. Por exemplo, como você falou de Chico e outros irmãos que tiveram aqui em carne, que, né, deixaram um legado, tudo, e realmente, né? Agora, por isso que tem uma outra visão, um pouquinho, vamos dizer, mais à frente, porque todas essas outras pessoas que são os negacionistas, são, vamos falar, a turma do contra. Da bagunça. A turma do contra, né? Eles, lembrando que não cai uma folha de uma árvore se não for permitida por Deus. Sim. Então, se eles vieram e fizeram o que fizeram, porque foi permitido. Então aí a gente tem que ter esse cuidado, porque talvez era necessário.
E essa necessidade que é de algum aprendizado. Não tem por onde a gente, vamos dizer, escapar. Então, de alguma forma, eles tiveram, vamos dizer, esse compromisso de vir aqui e talvez, em um determinado ponto, eles precisavam, vamos dizer, passar por um determinado processo de trabalho aqui, de mostrar. Às vezes até, por exemplo, vamos pôr como exemplo uma pessoa, um drogado, isso e aquilo, em um outro momento, né, numa outra encarnação, vamos colocar assim diretamente, ele talvez desencaminhou pessoas, fez pessoas sofrerem através disso. Dos vícios. Né? E o que acontece? Ele aqui vem para que ele possa passar por essa situação. E às vezes ele vem, passa por essa situação e ele desencarna por intermédio disso, e aí muitos... coitadinho, aconteceu isso, foi por causa do mal, foi por causa do traficante, foi por causa do cara que permitiu que entrasse a droga no país, que isso, que aquilo. Então, de repente, ele veio, ele precisava passar por esse crivo do vício, ele conseguiu passar, passou, desencarnou em intermédio disso, e conseguiu cumprir o que ele precisava cumprir. Ele planejou. E que ele planejou. E lá do outro lado, aí fala, puxa, mas ele vai então para as zonas umbralinas, para isso, para aquilo. Todos vão passar pela zona umbralina. Mas ele vai chegar lá e, num determinado ponto, aqueles que são a equipe que ajudou nesse planejamento reencarnatório, talvez vão estar lá vibrando e festejando porque ele chegou lá e conseguiu cumprir o processo. Ele cumpriu a carreira. Porque o processo é dolorido. Você vê uma pessoa que é uma pessoa normal, que vem aqui, saudável, que nasceu, cresceu, e você vê ele se acabar com droga, com bebida, com outros vícios. Passa fome, às vezes passar apanha. E acontece todas as coisas que a gente já sabe que, né, é desse nicho, desse vício, e de repente ele acaba desencarnando dentro de uma situação comprometedora, sofrimento, bem penosa, tal, e depois, né, quando você entende, era realmente o propósito, ele suportar tudo isso, para que ele, em um outro determinado momento, quando alguém falar sobre isso com ele vai falar, não, eu não tenho nem dúvidas. Eu não quero isso nem para mim, nem para ninguém. E nem também para o meu irmão. E aí ele vai tanto conseguir ali se proteger daquilo e também trabalhar para ajudar o próximo. Porque quando ele vê num outro momento, por exemplo, se ele faz um outro processo reencarnatório e ele já aprendeu isso, ele não vai mais cair nessa. E ele vai tentar ajudar as pessoas a não cair, porque ele sabe o quanto é dolorido. Ele sabe o quanto é penoso. Ele sabe o processo que ele passou, por onde ele se comprometeu e por onde ele andou. E é como o processo de Cristo. Então, por isso que nós devemos observar as situações como um aprendizado, mas deixarmos muitas coisas assim, de uma observação mais crítica, talvez, porque se nós criticarmos qualquer coisa que aconteça, né, nesse plano que nós estamos aqui, nós estamos criticando talvez Deus, porque Ele permitiu. Verdade. Porque se não tem nenhuma folha não cai nenhuma folha que sem não o cai se não dele. for Ele permitir, então todas essas outras coisas que acontecem, você imagina? Me lembrei de algo aqui no meio espírita, a gente sabe da história de Allan Kardec, foi o codificador da doutrina espírita, porém dizem
Que a primeira opção da espiritualidade era Napoleão Bonaparte. Você deve conhecer essa Sim, situação. Napoleão, ele começou a se destacar lá nas batalhas, um grande general francês, mas ele se empolgou tanto, como a gente estava comentando no começo, a vaidade dele, o orgulho ali de ser um general bem-sucedido, ele se empolgou tanto que o lado espiritual ficou à parte. E aí, a segunda opção, né, a espiritualidade diz que tem opção de A a Z, depois tem A1, A2, A3, A100, B1, B2, e aí eles jamais vão deixar de cumprir o que está determinado para determinada época, porque um encarnado não se predispôs a fazer aquilo que ele prometeu do lado de lá. De repente eu falo, não, quando eu estiver encarnado eu vou participar com o Marcão no podcast Espiritismo com Cristo. Chega na hora eu falo, não vou. Então. Ele já tem outro, eu falo, vamos chamar o outro. Infelizmente o Saulo jogou a toalha. Vamos orar por ele para que ele consiga, né, voltar e lembrar de que ele se propôs a isso. É. Então, o nosso livre-arbítrio, muitas vezes, a gente vai usar o nosso livre-arbítrio e vai acabar deixando de cumprir o que prometemos do lado Vai de lá. desviar da rota, né? Vai desviar da rota. A gente vai se ver seduzido por coisas do mundo, como você disse, pelas facilidades, pela glória, pelos holofotes. E quando a nossa jornada aqui não é nada disso. É termos amor e paz de consciência em nosso coração, amando a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. E buscar isso, né, com todas as nossas forças, porque nós vamos ter que passar por cima de muita coisa, né? Claro que todo mundo queria, né, as facilidades, as coisas que a gente olha aqui e julga que são boas, mas muitas vezes nós vamos ter que deixar, né, de fazer determinadas coisas que a gente, poxa, ali eu ia estar me divertindo, eu ia estar curtindo e tal, aqui vai estar tão monótono, mas se faz necessário. Era isso que realmente era o propósito. Paulo de Tarso disse, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, e ali são as alegrias momentâneas. Passageiras. Né? São as alegrias momentâneas que talvez não são tão fortes e realmente essa alegria não é tão boa quanto essa alegria quando você descobre que ela realmente não está fora, não está naquele local onde você está, não está nas pessoas, não está em você mesmo. Agora vamos falar sobre o progresso. Através de nossas vidas sucessivas, ora num plano, ora no outro, qual o alvo que devemos atingir? Então, o progresso, né, é tudo isso que nós estávamos falando. E qual o alvo que você tem que ter esse alvo para que você possa, de repente, mirar nele. Porque se você não tem o alvo, você vai atirar para tudo quanto é lado e vai deixar tudo acontecer. Então você não sabe qual que será a rota traçada. Então tudo isso que nós comentamos, as más tendências, nós temos que deixar para trás. Nós temos que vencê-las. Nós temos que vencer o orgulho, a vaidade, nós temos que vencer as arrogâncias, mas todas essas coisas, elas estão num pacote só. Quando nós vencemos a nós mesmos. Verdade. Quando nós vencemos a nós mesmos. E vencer a nós mesmos é simplesmente, é só você deixar a centelha divina agir e realmente colocar um pouquinho o ego de lado. E quem é o ego? O ego sou eu. Marco Antônio, RG tal, número tal. Esse é o meu ego. Porque eu sou isso agora. Mas, na verdade, é o que está encobrindo essa centelha divina. Sou eu, Marco Antônio. Mas eu estou aqui não para fazer as minhas vontades, para vencer as minhas más vontades, as minhas tendências e se equiparar com a nossa centelha divina. A nossa centelha divina já está pronta, está dentro. E aí é onde a gente
brinca e diz assim, né, como um ditado popular, né? Se a gente parar de atrapalhar, a coisa já está funcionando, já está pronta. Já está ajudando. Já está pronta. Você não precisa fazer mais nada, só deixar de atrapalhar. Então, só de atrapalhar. O ego, a vaidade, está tudo ali dentro. Então, essa centelha divina, ela já está pronta, atuante, mas ela não consegue trabalhar porque você está olhando para outros caminhos, para outras coisas. Quando você deixa de fazer a sua vontade, os seus olhos, e aí você se rende ao seu Pai e você se torna obediente, aí você deixa a centelha divina atuar. Porque ele permite que você faça tudo. Por exemplo, se você chegar e falar assim, ó, vou ali, vou xingar alguém, vou lá, vou brigar com alguém, ele não vai falar para você não ir. Ele permite que você... Mas a ação dele é só benevolente. É só coisas boas. Então, quando você para de agir por você e começa realmente a entrar nessa benevolência, você vai saber que as suas ações vão ser só para isso, só para esse lado. Aí você deixa a sua centelha divina atuar, trabalhando para o bem, colocando luz, e aqui você vai deixar o ego cada vez mais educado. Você não vai matar o ego, jogar o ego fora. Não, você vai deixar ele cada vez mais fortalecido, cada vez. E ele vai realmente, eu, Marco Antônio, vou deixar as minhas más tendências de lado. Verdade, a gente aprende que como espírita, o espírito é eterno. Assim como os diamantes, a gente precisa nos lapidar para que a gente tome forma. Somos eternos, enquanto ignorantes, aquela pedra bruta é um diamante, mas é uma pedra bruta. Quando você pega uma pedra bruta de um diamante e você lapida, é onde ele adquire valor. Iremos adquirir valor perante o nosso Pai, educando a nossa moral, elevando a nossa moral, mostrando para que viemos, colocando em prática tudo que Jesus nos ensinou e espera da gente. Foi como você disse, quando deixamos de lado nossas más tendências e começamos a agir com a razão, não com a emoção. Porque no calor da emoção você fala um palavrão, você dá um empurrão em alguém, dá um soco, mas com a razão. Faça um exame de consciência e com razão você vai responder uma pergunta que alguém lhe fizer. Como Jesus disse que seu falar seja sim, sim, não, não, não deixe dúvida. E, como eu disse, você só vai adquirir valor, não valor monetário. Você vai se elevar a partir do momento em que a gente conseguir lapidar esse espírito nosso, que é eterno, que daqui 1 milhão de anos vai existir. E queira Deus que já tenha brilho suficiente para estar auxiliando, não sendo auxiliado mais, que já tenha a força suficiente de ser um mentor, de ser um espírito benevolente, fazer parte aí dos irmãos que estendem a mão. E a gente entender que, assim, nós sabemos que não é um processo simples, né? E Deus, você vê que Ele é maravilhoso, por Ele saber disso, Ele já deixa nós aqui com uma larga folga de encarnações. Nós vamos encarnando, vamos passando por encarnações e às vezes, dentro dessas encarnações, dá para resolver muita coisa. Mas se nós não realmente trabalharmos isso que eu estou te falando, deixando a centelha divina atuar e segurando o ego para que ele possa realmente aprender e trazer ele para nós, para a centelha divina, e ele estar atuando junto, então a coisa começa a ficar difícil. Então, por isso que nós temos oportunidades diversas para não perder realmente assim a lição. Vamos começar dali, da onde você parou. Então, você parou aqui, então aqui do outro lado você vai ficar no mesmo lugar,
na mesma vibração. Agora você vai fazer por onde essa vibração subir. E é dali da onde você parte. Não pense que muita gente fala, depois que o fulano desencarnou, aí tem muitos que às vezes fazem missa, fazem isso, fazem aquilo, e aí, né, vai dizer, o fulano era tão bom, era isso e aquilo e tal, mas isso não vai mudar a condição do que ele era e nem do que ele vai ser aonde ele chegar. Então, por isso, é individual e intransferível. Vamos fazer enquanto nós estamos por aqui e vamos nos colocar aonde nós queremos estar. Essa consciência. Então, sempre conosco, olhando para nós mesmos, vamos nos colocar aonde queremos estar. Você quer? Quem é que está aqui que tem vontade de estar pior do que o que está? Acho Não que tem ninguém. Ninguém quer acordar num lamaçal. Não. O ser humano, ele prima pela melhora. Graças a Deus. Nosso alvo é a perfeição. Atingi-la-emos pelas nossas lutas, dores, sacrifícios, trabalhos e estudos. A perfeição consiste em conseguirmos a virtude e a sabedoria. A virtude disciplina nosso coração e a sabedoria o nosso cérebro. Aí, tá vendo? Tudo isso nós vamos conseguir através do trabalho e do estudo. Então, essa coisa, você vê, a gente falando sempre, enfatizando Deus, deixou para nós as Escrituras. Para quê? Para que a gente estudasse ela, entendesse e realmente seguisse. Buscasse. Então, a coisa é simples. Agora, se você não trabalhar, se você não estudar, se você não trazer para você esse intelectual mais apurado, não vai ter jeito. E os que vêm também com essa bagagem que traz para ensinar, porque muitos escrevem livros, como Chico Xavier, tem um monte aí de coisas que ele escreveu, que estão aí fracionados em vários capítulos, em vários livros, e tudo isso foi realmente permitido. Foi falado, leva lá e mostra lá Abre o olho e coloca desse povo. lá para eles entenderem. E deixa lá, que de tempos em tempos, se você não entendeu hoje, amanhã você dá uma consultada lá. Então, por isso que é realmente o estudo, a procura do aprimoramento intelectual, moral, isso tudo eleva o espírito. Você vê, quanto mais a pessoa tem um intelecto, ela mais educada é. Em todos os sentidos. Ela pede licença, muito obrigado, por favor. Ela cede a vez. Ela cede a vez, ela dá passagem. Então, você vê que isso está ligado a realmente quem está se transformando, em quem você está se transformando e a energia que você está buscando, se alimentando e aonde você está se elevando. Onde você quer chegar, né? Porque ele diz que através das nossas dores, dos nossos sacrifícios. E aí o sacrifício aqui não é mais ser crucificado como Cristo foi. Isso. O sacrifício é sufocar o nosso ego, como você disse. E deixar a nossa centelha. Sim, é a gente reconhecer que aquilo não pode mais acontecer. Eu não preciso mais brigar por determinada coisa, de ser grosso com ninguém. Entenda que se você não tem, é porque não chegou a sua vez. Ou você ainda não trabalhou o suficiente para conquistar aquilo. E quando você chegar no momento aonde você melhorou sua moral, melhorou sua parte intelectual, melhorou sua parte espiritual, melhorou nesse sentido, você não vai mais sentir a necessidade de ficar brigando por essas coisas. Nada. Porque essas coisas não fazem mais sentido. Porque você já está preenchido. Você está preenchido de tudo. Você tem ali amor o suficiente para você e para o outro. Então você não vai se preocupar
com mais nada. Se você vai ter uma casa para morar, apartamento, fazenda, 150 mil cabeça de gado, isso para você é irrelevante. Isso é supérfluo. Então, por quê? Porque quando você consegue se iluminar. O exemplo foi dado, lembra quando Jesus foi jejuar no deserto? E aí o inimigo mostrou para ele os reinos do mundo e falou, ó, joelha no meu pé aí que eu te dou todos esses reinos. Então, Jesus não precisava mais daquilo, como você disse, tudo aqui é de Deus. já aquilo para ele já tinha passado. Não, ouro, prata, comandar exércitos, isso não. Enquanto a gente está aqui na carne, a gente ainda vive a ilusão de ter um carro bom, uma casa boa, de estar com status bem, de todo mundo te olhar e falar, nossa, como aquela pessoa é vencedora, o que que ele tem? A gente precisa entender que a gente precisa estar bem com Deus, estar bem conosco, com o nosso próximo, ter paz de espírito. E aí, como você disse, quando o espírito se eleva, o supérfluo do mundo não tem mais importância. Não, e porque tanto faz você ter acesso ou não, você não está mais assim preocupado com isso. Não faz As suas falta. preocupações é outra. A sua preocupação é se o seu amigo está bem. A sua preocupação é se as outras pessoas. Então você está olhando para o mundo com outros olhos. A transformação ela é nítida para você e para os outros. E para os outros. Porque todo esse processo que a humanidade vive hoje, através desse aceleramento de pensamento, porque hoje tem tantas doenças que umas da parte da psique o síndrome do pensamento acelerado. Que tem vários especialistas hoje que estão fazendo livros e livros, e vários neurologistas, vários psiquiatras, psicólogos, todo mundo em cima disso, porque é uma coisa que está afetando muito, mas que ela realmente não tem tanta relevância depois que você entende, porque você não vai ficar preocupado. O aceleramento aqui no pensamento amanhã eu tenho que fazer isso, amanhã eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que arrumar uma esposa, eu tenho que arrumar um marido, eu tenho que arrumar um namorado, eu tenho que ter uma casa, eu tenho que ter... Então, não tem mais. Então você está tranquilo, porque a vida vai ser vivida naturalmente. Verdade. O universo é a nossa universidade. A Terra, presentemente, é a nossa oficina. A universidade nos ensinará a sabedoria e a virtude. A oficina nos ocultará as oportunidades de aplicarmos as lições. Tal é o progresso. Aplicarmos as lições. Então nós vamos ter que aplicar tudo. E você vê que o aprimoramento, o local aonde a gente tem que mirar é exatamente a perfeição. E muitos, não, ninguém é perfeito. Não, ninguém ainda conseguiu chegar. Nosso alvo é Jesus. Mas o nosso alvo... Que a gente mire Jesus e procure fazer o melhor possível para seguir seus passos. As metas são nossas. Eu preciso atingir a minha, você a sua, os meninos a deles. A humanidade precisa cada um atingir a sua. Porém, os planos são de Deus. E como ele fala, o universo é a oficina, né? Porque, como Jesus disse, há muitas, né? Há muitas moradas na casa de meu pai. Hoje aqui, amanhã lá. E as oficinas, elas estão aonde? Aí é que está. As oficinas estão dentro da família. Da família. Dentro do seu próprio lar. É ali onde você vai exercitar, onde você vai pôr ali em prova se realmente você aprendeu. Como você se dirige para um filho, como você cuida de um filho, que foi uma responsabilidade que foi te dada, como você cuida da sua família, como você cuida. Então, para todo lar, toda casa tem um pai, simbolizando o nosso pai maior. Tem um responsável. Então, quando você ouve uma criança falando um palavrão, sendo desrespeitoso, geralmente as pessoas comentam, não tem educação porque o pai não ensinou. Então, a cada um de nós será perguntado o que fizeste do filho que eu lhe dei. Então, que fizesse daquilo que eu te dei nas suas mãos. Sim, eu confiei
Eu Que Deus confia nossos filhos a nós, confia nossas esposas, a nosso núcleo familiar, Ele confiou a nós. Então, que a gente coloque para em nós, prática. para nós provarmos que nós realmente conseguimos aprender a lição, né? E conseguimos assim superar e fazer realmente como ele faria. Então, como ele faz para nós? Ele faz perfeito. Para nós aqui é perfeito. É tudo perfeito, perfeito. Não tem nada que você fale que Deus fez que é imperfeito. Então, e nós temos que chegar a ter esse aprimoramento, ir de encontro com essa perfeição. E não adianta, às vezes a gente quer amenizar. Ah, não, mas não tem perfeição. Ah, não, não tem. Tem sim. Olha para Deus, olha para Jesus, que você vai ver a Se perfeição. esforça um pouco Se mais. esforça para chegar ali o mais próximo possível, porque quando você vê, você já está fazendo, já está praticando. E a gente não é absoluto, né? A gente está aqui aprendendo junto. E a gente também esclarece que não vai ser fácil, Nunca é. porque é desafiador, né? E quando alguém nos desafia, a gente vai para cima desse desafio, né? Vamos E lá. vamos. Então, agora, se nós, dentro de uma conversa dessa, entendermos isso, bateu o coração mais forte, os olhos brilhou, aí você fala, puxa vida, realmente, eu vou ter forças para buscar mais, para realmente eu entender. E não assim, às vezes, as coisas que a gente faz, as coisas que a gente pratica no dia a dia, ela pode nos servir de exemplo. Mas é mais você vencer não o que você fez no dia a dia, mas aquilo que te fez fazer o que você fez. Que aí é diferente. Que é antes de acontecer, você dentro de você mesmo. Porque antes de sair a palavra mal falada, você já ter dentro de você essa lembrança de que o seu aprimoramento moral é a perfeição. O seu alvo é lá. Então isso não cabe aqui. Então eu já executo aqui dentro. Já mato e Já freou a sua má tendência ali. Tiro ali essas más tendências ali dentro de mim. Então, esse é o exercício. E é uma coisa mais profunda, porque as pessoas ficam preocupadas com aquilo que aconteceu lá fora, no trânsito, ou com o outro, ou com aquele que falou com você, ou que você falou para o outro. Mas independente do que aconteça, é dentro de você. É dentro de você que já tem que ser sanado isso antes. Então, dentro de uma conversa dessa, dentro de tudo que nós estamos falando, dentro de todos esses entendimentos, eu tenho certeza que a espiritualidade maior está aqui nos intuindo, nos ajudando, nos mostrando. E tudo isso que nós estamos falando é um alerta para que a gente realmente saia daqui, eu, você, todos os irmãos aqui e vocês aí, telespectadores, possam, assim, olhar de uma forma que diz assim, tudo que você precisa não está mais longe do que o seu braço pode alcançar. Então está aqui com a gente mesmo. Então, nós vamos tratar isso aqui com a gente mesmo, vamos cuidar disso, vamos fazer com que isso realmente seja a nossa prioridade. Antes de sair, antes de acontecer, porque quando eu conseguir fazer isso e frear, aí eu vou, às vezes, até deixar de ter essas alucinações, de ter essas más tendências, de ter essas coisas que desencadeiam tudo isso. Então vai chegar um ponto que eu não vou dar chance nem de pensar. Quanto mais de executar. Então já matei a parte lá de fora, deixou de sair. Já estou executando aqui, deixando de pensar. Já estou dando mais um passo. Então, quer dizer, já deixei de externar.
Agora, daqui a pouco, ela deixa de aparecer. Aí eu limpei, ajudei a centelha divina a atuar. Verdade. E guardei o meu ego ali. E ele está ali aprendendo. E também está deixando de atuar da forma que ele atuava. E começa também a atuar de uma forma melhor. É isso Perfeito. aí. Hoje, né, a explanação foi boa. Estamos dentro do nosso tempo aí. E agora vamos fazer aí, né, o encerramento do episódio. Os nossos irmãos aí, os nossos telespectadores, possam assim comentar e realmente fazer aí as perguntas. Nós vamos estar aqui disposto a ajudar quem quer que seja. E conte conosco, conte com as nossas vibrações, com as nossas orações e passe assim adiante esse conteúdo para que mais pessoas tenham acesso, né? O canal Espiritismo com Cristo, e nós aqui, o irmão Saulo, eu, Marco Antônio, estamos sempre aqui à disposição para atender da melhor forma possível. Vamos assim então encerrar o episódio de hoje. Agradecer imensamente aqui o irmão Saulo, que trouxe aí para nós, né, várias reflexões, trouxe aí a leitura para nós, né, de uma forma esclarecedora, de uma forma limpa, perfeita, para a gente poder aqui tratar e trabalhar assim esses itens que foram explanados hoje. E agradecer pela presença e por estar aí conosco. Obrigado pela oportunidade, espero colaborar mais vezes. Fico muito feliz por estar participando desse projeto. É sempre bom falar de Deus, de Jesus e dessa doutrina maravilhosa que tem transformado a minha vida, o meu viver. E não só a minha, né? Porque o De muitos, né? Espiritismo existe aí há mais de 150 anos, graças a Deus. É uma doutrina nova em vista de outras religiões que já existem, como o catolicismo. E a gente tem buscado, tem tentado aprender e o principal, colocar em prática aquilo que Jesus nos ensinou. Então, eu fico muito grato, sim, de estar aqui. Estou muito feliz e espero colaborar com todos aí, com um pouco de conhecimento que eu tenho. Obrigado. É isso aí, isso é importante, né? Só a boa vontade da gente se desprender das nossas coisas do dia a dia e vir aqui doar um pouquinho daquilo que você, né, já alcançou. A gente tem certeza que tem muita gente aí que sabe muito mais e que sabe mais do que nós, e nós temos certeza que tem pessoas que também ainda não chegaram aí dentro do conhecimento que nós estamos aqui, mas nós simplesmente estamos fazendo nossa parte, estamos aí, né, tentando chegar aí a algum lugar e não chegar sozinho, né? Vamos levar aí aqueles que realmente puder entender e vir conosco, porque eu tenho me espelhado em muitos que estão, né, adiante, e espero que muitos se espelhem em tudo isso que nós estamos aqui colocando, para que vocês vivam vidas melhores, vidas extraordinárias, porque a nossa passagem aqui, a nossa estadia, ela é uma estadia, mas ela precisa ser muito bem aproveitada, muito bem vivida, muito, assim, tudo aquilo que a gente realmente entende e precisa aqui. A gente não precisa ficar passando privações, não precisa ficar, né? E quando eu falo privações, é privações de uma série de coisas que às vezes nem bate na cabeça de muita gente, né? Privações de saúde, né? Porque às vezes tá sempre com problema, sempre doente, sempre com isso, sempre com aquilo, sempre tem alguma coisa. Então, privações de doenças, né? Privações de uma série de coisas que nós simplesmente com a natureza, com o que Deus nos deu, nós podemos viver. Tem gente que não tem energia, às vezes, para passar o pente no cabelo. Então nós precisamos que essas pessoas entendam que existe
e que é verdade, e que é real, o nosso Pai verdadeiro, e que Ele criou todos os filhos iguais para que eles possam acessar as mesmas coisas, Todos mas podem que alcançar. cada um vai ter que ir ali e aprendendo. Aqui nós aprendemos na lição hoje só através do estudo e do trabalho. Então, o trabalho é o estudo e o estudo é o trabalho que vai te dar ferramentas para você ir angariando os Galgar, conhecimentos. galgar degraus mais altos. É isso aí. Então vamos fazendo a nossa oração de encerramento, agradecendo assim ao nosso time aqui, os meninos que estão aqui, né, nos bastidores nos ajudando aqui, agradecer a vida deles também e vamos fazer a nossa oração de encerramento. Jesus, Pai amado, Deus Todo-Poderoso, agradecemos esses momentos que estivemos aqui e que todos assim possam sentir essa energia positiva, essa energia boa. Isso é um canal que nós queremos transmitir para todos os irmãos aquilo que realmente ele sente de vazio ali nele. Às vezes nós estamos aqui conversando e o que nós falamos pode ir de encontro com aquilo que a pessoa está passando e que ele possa ter o coração confortado, o coração ali preenchido, para que ele possa sair dali e dar o próximo passo. Porque nós precisamos disso, dar os próximos passos e nós, mesmo que sejam curtinhos, mas que a gente consiga dar os próximos passos, o primeiro, e assim vai vir os outros, e depois nós vamos conseguir dar passos mais largos, aproveitando as nossas oportunidades aqui, aproveitando a nossa encarnação, tanto quanto os irmãos aqui da espiritualidade maior, quanto nós aqui encarnados. E esses irmãos que vieram aqui também para ouvir, que eles sejam encaminhados lá para a nossa casa, o Centro Espírita Cristão, para ser atendido, para ser acolhido e, acima de tudo, ouvido, respeitado e amado. E o nosso público aqui, os nossos irmãos, que se sintam amados, que se sintam acolhidos, se sintam abraçados por nós e pela espiritualidade maior, e sabendo que nós realmente estamos embaixo de uma proteção maior, que é Deus, e estamos com o nosso maior professor, que é Jesus, e vamos seguindo em frente para que tudo isso que nós estamos falando, nossos aprimoramentos morais e uma série de coisas, eles venham ser a realidade para nós. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu santo nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua santa vontade, Pai, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentações, mas livrar-nos, Senhor, de todo mal, assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado a todos e vamos encerrando esse episódio. Graças a Deus. Muito obrigado. Obrigado, fiquem com Deus.